Fala, gente. Nós vamos estudar agora as dinâmicas atmosféricas em diferentes escalas. Existem basicamente 3 escalas da dinâmica atmosférica. A escala global será estudada nessa aula, a escala regional na próxima e a escala local, que a gente não estuda porque a influência sobre as características climáticas são zero. Então, na dinâmica global, talvez uma das mais importantes, a gente tem que ter uma noção, uma ideia de que no planeta Terra existem diferentes zonas climáticas. Por que a gente vai falar de zona climática? Porque a dinâmica atmosférica ela está intimamente ligada à variação de temperatura. A temperatura é o principal fator que leva o ar a entrar em movimento. A temperatura influencia na pressão e produz o movimento do ar atmosférico. No planeta Terra, as diferentes zonas climáticas produzem diferentes zonas de temperatura e pressão. Por exemplo, a gente tem a zona famosíssima chamada de zona intertropical. A zona intertropical ela é caracterizada por ser uma zona de alta temperatura média, é a região mais quente do planeta Terra. E temos no planeta Terra a zona chamada de zona polar, que é a região do planeta Terra com menor temperatura na média anual. Então a gente tem 2 zonas climáticas opostas em temperatura e, portanto, em pressão, a zona polar e a zona intertropical. Sendo que existe uma região intermediária chamada de zona temperada, que é a região de temperatura intermediária. Genericamente falando, essas diferenças de temperatura produzem movimentos do ar atmosférico. Se a gente fosse aprofundar nesse mapa global de temperatura e pressão, ele seria mais detalhado do que está aqui. Mas genericamente falando, as diferenças de temperatura e pressão, elas são de muita relevância a diferença entre a zona intertropical e a zona polar. Quanto maior a temperatura atmosférica, menos denso é o ar, portanto, menor é a pressão. Então, a zona intertropical é uma grande zona de baixa pressão. A região polar, ela é uma região caracterizada por ter baixas temperaturas, portanto, uma zona de alta pressão, o ar é mais denso. Sabemos que o ar atmosférico ele sempre vai deslocar, vai movimentar das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Sendo assim, na atmosfera terrestre, o ar tende a sair dos polos e movimentar em direção à linha do Equador. Beleza? Esse é o movimento, sempre da alta para baixa pressão. No entanto, a Terra, o planeta Terra, ele produz uma rotação que é de oeste para leste. Isso daqui é a famosa rotação da Terra. Essa rotação, esse movimento da Terra, ele acontece e o ar atmosférico que circula, ele não é levado pelo movimento de rotação. Então o ar atmosférico ele movimenta e a rotação da Terra é independente desse movimento do ar. Qual é o resultado disso? O ar sai do polo e vai em direção à linha do Equador no movimento reto. Beleza? Só que como a Terra vai girar, do ponto longitudinal, onde o ar sai do polo, como a Terra gira, o ar vai chegar na linha do Equador e na zona intertropical com um certo desvio para oeste no hemisfério sul, porque a Terra vai girar e o ar vai continuar movimentando em linha reta. Então, o ponto na zona intertropical que o ar polar chega é um ponto a oeste se comparado ao ponto longitudinal de onde ele saiu do polo. Por isso que os desenhos que a gente identifica desse movimento em escala global são desenhos que mostram para a gente, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, um desvio do movimento do ar em direção a oeste do planeta Terra. Só que essa setinha com esse desvio é o movimento aparente do ar, porque o ar vai em linha reta. Só que como a Terra gira por baixo, aparentemente houve um desvio em função da diferença da longitude de saída para a longitude de chegada, houve um desvio para oeste.
Então, essa setinha inclinada na diagonal para oeste é o movimento resultante do ar se comparado ao movimento de rotação da Terra. Observe bem, esse aparente desvio do ar, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, para oeste, que é aparente, esse desvio, ele tem um nome. Ele recebe o nome de força de Coriolis. Coriolis, ou Coriolis, foi o italiano que enunciou este movimento aparente do ar, fruto do movimento de rotação da Terra. Beleza? Alguns vestibulares cobram esse movimento de desvio do ar aparente em função da rotação da Terra ser independente dos movimentos atmosféricos. Só que a gente está enxergando aqui o movimento do ar visto, entre aspas, de cima. Agora a gente vai enxergar o movimento do ar visto de lado, só dentro da zona intertropical. Ô Bruno, por que dentro da zona intertropical? Porque é a zona climática onde o Brasil está localizado. O Brasil predominantemente está na zona intertropical. Então a gente vai fazer um aprofundamento na dinâmica atmosférica em escala global na zona intertropical. Repara o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma linha na horizontal. Esse tracinho aqui no meio vai ser a latitude zero, mais conhecido como linha do Equador. E esses outros dois tracinhos são o 23 graus norte, que é o Trópico de Câncer, e o 23 graus sul, que é o Trópico de Capricórnio. Então, o que eu fiz aqui na horizontal foi pegar esse intervalo, esse segmento que está aqui, beleza? Da zona intertropical, que aqui a gente enxerga de lado, e eu coloquei na horizontal para a gente enxergar o trópico, ou os dois trópicos, e a linha do Equador. Então, eu coloquei aqui na horizontal para a gente enxergar, beleza? Na linha do Equador, nós temos a menor, ou melhor, a maior temperatura média do planeta Terra. Sendo assim, sobre a linha do Equador, nós configuramos um centro de baixa pressão, que é exatamente este centro de baixa pressão que está aqui. Se é um centro de baixa pressão, automaticamente o ar sobre a linha do Equador, ele é um ar ascendente, um ar ascensional, em função de ser um ar quente, menor temperatura e menor pressão. Então, nós temos aqui um movimento chamado de movimento ascendente, um movimento de subida do ar quente, porque é um ar quente. Na medida em que esse ar quente sobe, ele leva a umidade presente perto da superfície para camadas mais elevadas da atmosfera, formando em camadas elevadas da atmosfera, configurando a ocorrência de nuvens marcadas pela condensação desse vapor de água que foi levado para camadas mais altas. Essa condensação vai produzir chuva. Isso explica a alta ocorrência de pluviosidade nas regiões próximas à linha do Equador. O ar quente ascensional leva a umidade para camadas altas da atmosfera mais frias, essa umidade condensa e chove. Isso é uma característica marcante do famoso clima equatorial, é o clima amazônico brasileiro. Um clima com grande quantidade de chuva ao longo do ano, em função desses movimentos ascendentes com muita intensidade. Presta atenção aqui agora. Em altas camadas da atmosfera, estamos falando aqui em altitudes de 10, 11, 15 quilômetros, a temperatura do ar é muito baixa. Como a temperatura do ar é mais baixa, esse ar vai tender a deslocar agora um ar frio em direção a norte e a sul, em direção aos trópicos. Os trópicos, eles têm temperaturas médias mais baixas do que a linha do Equador. Eles são quentes, mas eles têm temperaturas médias mais baixas do que a linha do Equador. Se a temperatura média é mais baixa, forma-se então um centro de alta pressão e outro centro de alta pressão sobre os trópicos. Qual vai ser o resultado disso? O ar mais frio em camadas mais altas, ele tende a ficar mais denso. Quanto mais denso, maior é a chance desse ar descer. Quando o ar desce, ele desce em centros de alta pressão,
que são centros de ar frio. Então, o ar vai descer nas regiões tropicais. Esse movimento de descida do ar tem um nome. Recebe o nome de movimento subsidente, ou também conhecido como movimento descendente. Então, na alta pressão, o ar sobe, ar quente. Na baixa pressão, o ar sobe, ar quente. Na alta pressão, o ar desce, que é ar frio. Quando o ar desce e encontra com a superfície, ele será desviado em direção à linha do Equador, onde ele é aquecido, e ao se aquecer, em função da incidência solar, ele volta a ser um centro de baixa pressão ascensional. Então, repara o que aconteceu. O ar quente sobe, condensa e chove sobre a linha do Equador Amazônia. O ar mais frio desce num centro de alta pressão, já que o ar frio é mais denso, ele tende a movimentar para baixo, em direção à superfície. Só que repara a diferença. Quando o ar sobe, chove. Quando o ar desce, é impossível formar nuvem, porque a nuvem é formada quando o ar quente esfria e condensa a umidade. Aqui, o ar frio está descendo para ser aquecido. Então, quando o ar desce, é impossível a formação de nuvem. Por isso, todos os grandes desertos da Terra, que são áreas que não chovem, estão sobrecortados pelos trópicos. Então, os desertos, eles são exatamente cortados pelo trópico. Por exemplo, no hemisfério sul, nós temos o deserto do Atacama, na América do Sul, um deserto que sofre influência da Cordilheira dos Andes e do movimento de descida do ar, subsidência. Temos o deserto do Kalahari, na África, um deserto seco da porção centro-sul da África, e temos o deserto da Austrália, um deserto seco, claro, todo deserto é seco, que domina quase todo o território australiano, cortado pelo trópico de Capricórnio, o trópico no hemisfério sul. No hemisfério norte, a gente vai ter o deserto do México e da Califórnia, o deserto do Saara, que curiosamente está na mesma latitude do México. Beleza? Que são desertos secos, quentes, cortados pelo trópico de Câncer. Então, todo trópico tem ocorrência de deserto por causa dessa dinâmica do ar. Repara o seguinte agora. O ar, ele vai sempre sair da alta para a baixa pressão. Então, ele sempre vai do trópico em direção à linha do Equador. Esse ar que vai do trópico para a linha do Equador, próximo da superfície, ele recebe um nome famoso de vento alísio. Então, nós temos o vento alísio de sul e o vento alísio de norte. O vento alísio só tem esse nome de vento alísio, o ar que desloca do trópico para a linha do Equador. Então, a gente tem o vento alísio do norte e o vento alísio do sul. Em altas camadas da atmosfera, o movimento do ar ele é contrário, ele é da linha do Equador para o trópico. Então, ele vai receber o nome de vento contralísio. E aí a gente tem o contralísio do Equador do Sul e o contralísio do Norte. O contralísio ele existe em altas camadas da atmosfera e o vento alísio em baixas camadas da atmosfera, fruto da mesma dinâmica. Repara o seguinte para fechar. Eu tenho de um lado, hemisfério sul, uma célula de convecção, ar quente sobe, ar frio desce. No hemisfério norte, outra célula de convecção, ar quente sobe, ar frio desce. Essas duas células de convecção, chamadas de células intertropicais, exatamente entre os trópicos com esses movimentos, elas foram descobertas, elas foram enunciadas por um climatólogo que deu o nome dessas duas células, com o nome desse climatólogo, chamado de célula de Hadley. Células de Hadley. Climatólogo que descobriu esse movimento do ar atmosférico e, a partir daí, esse movimento na zona intertropical passa a levar o seu nome. As células de Hadley elas só acontecem na zona intertropical.
e influenciam diretamente o clima dos países e das regiões intertropicais, como é o caso do Brasil. Beleza? Grande abraço, pessoal!